E se Steve Jobs tivesse desistido depois de ser demitido da própria empresa? E se Michael Jordan tivesse aceitado que não era bom o suficiente quando foi cortado do time da escola? E se Oprah tivesse acreditado quando disseram que ela não servia para a TV? E se Elon Musk tivesse parado no primeiro fracasso? Se Beyoncé tivesse desistido depois de perderem um show de talentos com o Destiny's Child? Se Neymar tivesse desistido após a primeira lesão? Você já parou para pensar no impacto que a desistência dessas pessoas teria tido no mundo? Agora imagine o seguinte: e se você desistir? O que o mundo vai perder? Talvez ninguém saiba ainda o seu nome. Talvez nem você tenha descoberto o tamanho do seu potencial. Mas ele está aí, escondido, gritando para ser acordado. E se você continuar escondendo esse potencial? E se você continuar ouvindo mais o medo do que a coragem? Quantas histórias já morreram antes de nascer por causa de um simples "e se eu não for bom o suficiente"? Quantas pessoas deixaram de escrever seus próprios destinos porque estavam ocupadas demais assistindo o sucesso dos outros? Você não nasceu para ser plateia. Você nasceu para ser protagonista. Mas isso não vai acontecer enquanto você ficar parado, esperando o momento certo. Porque o momento certo nunca vai chegar. Você acha que Steve Jobs tinha certeza de tudo quando criou a Apple na garagem? Você acha que Jordan sabia que ia se tornar o maior da história depois de ser rejeitado? Eles também tinham dúvidas. Eles também tinham medo. Eles também fracassaram. Mas eles fizeram uma escolha simples: continuar. Você acha que os grandes nomes da história chegaram onde chegaram por sorte? Não. Eles chegaram porque decidiram continuar, mesmo quando tudo dizia para parar. Beyoncé perdeu competições, ouviu não, enfrentou críticas. Hoje, ela comanda estádios, ela inspira milhões. Jordan treinava no escuro depois da escola, quando ninguém via. Ele fez do fracasso combustível. Oprah foi demitida da televisão. Disseram que ela se envolvia emocionalmente demais com as histórias. Ela transformou isso em marca registrada e virou um dos maiores nomes da mídia mundial. Steve Jobs foi demitido da própria empresa. Muita gente teria se fechado, mas ele voltou mais forte e mudou o mundo. E você? Vai fazer o que com a sua história? Vai aceitar que não dá? Vai deixar que a insegurança dite o que você pode ou não conquistar? Você precisa entender uma coisa: os obstáculos não existem para te parar. Eles existem para testar o quanto você realmente quer. A diferença entre quem chega lá e quem só observa de longe não é talento, não é aparência, não é ter contatos. É decisão, é constância, é coragem de seguir, mesmo com medo. A pergunta não é: será que vai ser fácil? Porque não vai. A pergunta certa é: vale a pena? E se você olhar para dentro agora, você sabe que sim, vale a pena. Vale cada queda, cada tentativa, cada recomeço. Porque existe uma versão sua lá na frente, que já venceu, que já realizou. Mas essa versão depende do que você vai escolher agora. A maioria das pessoas vive como se tivesse tempo de sobra. Postergam sonhos, adiam decisões, guardam talento em gavetas trancadas. Mas o tempo não para. Ele vai passar com ou sem você tentando. E cada dia que você deixa passar é um dia a menos para construir o que você nasceu para fazer. Não espere as condições perfeitas. Não espere se sentir pronto. Porque sabe quando você vai se sentir 100% preparado? Nunca. A verdade é que ninguém está totalmente pronto quando começa. Mas é o movimento que constrói a confiança. É a ação que revela o caminho. Pensa em quantas ideias morreram engavetadas. Quantos projetos ficaram apenas no papel. Quantos artistas nunca tocaram, nunca cantaram, nunca criaram, porque estavam esperando a permissão do mundo. Mas o mundo não dá permissão. O mundo responde a quem age. E se você não ocupar o seu espaço, alguém vai. Alguém com menos talento, com menos preparo,
mas com mais coragem de tentar. Não é sobre ser o melhor agora, é sobre ser alguém que não para. Você pode não controlar os resultados, mas você controla a sua persistência. E é ela que molda os resultados. No fim das contas, o mundo não é movido por ideias geniais. É movido por pessoas que colocam essas ideias em prática. Então hoje, você tem duas escolhas: continuar sonhando ou levantar e construir. E se você decidir hoje que vai tentar mais uma vez? E se daqui a 1 ano você olhar para trás e agradecer por não ter desistido agora? E se você estiver a apenas um passo de uma virada que muda tudo, você já parou para pensar nisso? Você pode estar vivendo o seu quase tentando, quase acreditando, quase indo. Mas a diferença entre o quase e o conseguir é mínima e está inteiramente nas suas mãos. Steve Jobs, Michael Jordan, Oprah, Beyoncé, todos eles poderiam ter desistido e o mundo seria menos incrível sem eles. Agora pensa, o que o mundo perde se você desistir? Sua história ainda não foi contada, mas ela pode ser épica. Se você decidir hoje levantar, agir, insistir, não espere ser notado para começar. Comece e o mundo vai notar. Não espere o caminho ficar claro. Caminhe e o caminho vai se construir. Você já tem tudo o que precisa: vontade, fome, visão, coragem. Agora falta só uma coisa: escolha. Porque no fim das contas, ou você vive o seu sonho, ou passa a vida assistindo quem teve coragem de viver o deles. A escolha é sua e ela começa agora.